Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gotas de Esperança. Nossos votos de muita paz, saúde e alegria a todos. Esperamos que estejamos ou continuemos unidos nesse momento em que nós precisamos da humanidade. E a humanidade necessita de cada um de nós. Estamos todos juntos nessa vibração, nas orações, nas mentalizações positivas, compreendendo a importância de estarmos conectados, não apenas virtualmente, mas sobretudo pelo coração. Então, nós agradecemos a presença de todos e vamos falar do nosso tema de hoje, da importância que é estarmos nesse momento difícil para a humanidade, exercitando algo fundamental para que nós possamos ultrapassar essa instância, esse instante de instabilidade, mas que é tão necessário para despertarmos, né? E Emmanuel nos brindou hoje com um capítulo chamado Podes. Esse capítulo, ele traduz, por assim dizer, a necessidade de utilizarmos a nossa vontade nesses dias. Então é fundamental que nós compreendamos que só conseguiremos avançar se desejarmos. Poder, podemos. No entanto, precisamos tirar do ideal esse desejo de melhoria e trazê-lo para o dia a dia, para a prática. E para isso nós vamos necessitar da vontade. E em cima disso a gente foi pesquisar numa obra extraordinária de Leon Denis, um dos grandes apoiadores, propagadores e também, por que não dizer, canais que apoiaram Kardec na codificação da doutrina espírita e na sua propagação na França, principalmente após o desencarne do codificador. E na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis traz para a gente uma concepção interessante. Ele diz que toda a alma humana tem dois centros, duas esferas de ação e de expressão. Uma dessas esferas está circunscrita à outra. Então, a primeira delas, ela se manifesta na personalidade, no ego, naquilo que nós somos nessa vida e que já fomos diferentemente em outras existências. Nós temos um nome, uma família, uma profissão, nascemos num determinado país, temos uma língua, temos um círculo de amizades, enfim, é aquilo que se chama personalidade, persona, não é? Aquela máscara que os gregos usavam nos teatros de arena, né? Para designar quem nós somos nessa vida do ponto de vista da expressão do ser divino, do ego. O ego Emmanuel nessa vida. Esse ego já teve outros nomes em existências passadas. Essa é a primeira esfera de ação. É a mais visível, a mais superficial. Mas ele diz que tem uma outra, que é o ser divino. Aquela centelha divina que fez Jesus dizer, vós sois a luz do mundo. Que fez ele dizer, vós sois deuses. A primeira, o ego, é cheia de paixões, fraquezas, enfim. Ela tem as suas dificuldades e busca também as suas conquistas. A segunda, a mais profunda, que controla a primeira, é o ser divino, onde existem diversas virtudes que estão para desabrochar. É, por assim dizer, o espírito, a alma na sua essência, não é? O que levou Leon Denis a dizer que é esse ser divino, essa essência que tem o poder de querer. Por isso que ele diz no capítulo 20 da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz, querer é poder. E é verdade, o poder da vontade, segundo ele, é ilimitado.
E faz sentido porque Jesus havia dito que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, né, poderíamos fazer maravilhas. E é em cima desse querer, dessa essência divina, que nós vamos interpretar ou reflexionarmos sobre a mensagem de Emmanuel nessa tarde. Vamos lá. Seja bem-vindo a mais uma gota de esperança do livro Deus Sempre. Capítulo Podes. Diz Emmanuel assim, na sua primeira frase: só Deus é a providência, mas podes ser o auxílio. A providência divina é só uma. Deus permeia tudo. E nele nos movemos e existimos. André Luiz diria, como peixes no oceano, no livro Evolução em Dois Mundos. E Emmanuel, aliás, Chico Xavier, no livro Chico Xavier Pede Licença, Emmanuel, através de Chico Xavier, no capítulo 34, fala assim: a divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. Que maravilha essa interpretação! Nos mostra que a sabedoria de Deus, né, a providência divina, é emanada por ele como se fosse um sol. E nós seremos esses canais, porque o Criador atua na criação através das suas criaturas. Então não nos julguemos incapazes de auxiliar. Todos nós somos capazes de ser instrumento. Por quê? Porque esse raio divino faz parte de nós. É aquele primeiro núcleo que controla a nossa personalidade. A dificuldade é deixarmos que o nosso ego se abra para que essa energia de cooperação, de caridade, de fraternidade venha de dentro e se expresse em ação visível em favor dos necessitados do caminho. E hoje, ela mais do que nunca tem que fluir em favor da nossa família, a nossa família consanguínea com os quais estamos convivendo. A segunda frase de Emmanuel diz assim: só Deus é a luz, mas podes ser a lâmpada. Que maravilha! Deus é a usina. Como tem a usina elétrica que manda a energia até chegar na nossa casa e acender a lâmpada, nós somos as lâmpadas. Essa luz que levou Jesus a dizer: vós sois a luz do mundo, ela emana do Criador. A questão é que muitas vezes deixamos o interruptor desligado. Impedimos que essa luz venha à tona. E quem vai nos fazer refletir sobre isso é Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180. Ele diz assim: em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho de libertação. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Que maravilha! É preciso deixarmos que a vontade de Deus se faça em nós, em favor de todos os que nos rodeiam. Só assim nos libertaremos de quê? Da ignorância do ego, da ignorância acerca de quem nós somos. Somos seres divinos, filhos do Altíssimo. E ele diz mais: vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade, ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Precisamos ser humildes, compreender que tudo provém dele, do Criador. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides tua candeia, tua lâmpada, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Olha, é claro que nós encontramos pessoas que acenderam essa luz e que nos auxiliam na jornada, mas precisamos também fazer a nossa parte, contribuirmos, acendermos essa centelha em nós. Sermos também essa instrumentação, essa lâmpada no caminho de muitos
que ainda se debatem na escuridão da ignorância acerca das realidades espirituais. A próxima frase diz assim: só Deus é a alegria perfeita, mas podes ser o sorriso. Olha, a alegria é a tônica da natureza. Por isso que Francisco de Assis falava da alegria perfeita para o Frei Leão. Por quê? Porque ele, inclusive, foi chamado do santo da alegria. A alegria perfeita é aquela alegria que não depende de nada fora de nós. É a alegria de apenas ser. É a alegria de subjugarmos o ego e deixarmos integralmente que a vontade de Deus se faça em nós. Compreendemos como Ele guia as nossas vidas, não é? Ao invés de querermos ocupar o lugar dele. Passarmos a gravitar novamente ao redor de Deus, ao invés de exigir que a vida gravite em nosso redor. E essa alegria é a alegria de ser útil, de sermos esse veículo da alegria de Deus, em favor da felicidade do outro. Vamos sorrir mais. E olha o que o Emmanuel diz. Comentando uma passagem de Paulo, 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Ele fala assim, nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E nos dá um alerta, a ausência continuada de esperanças e de alegrias na alma significa evolução deficitária. Se nós cultivamos o azedume, a acidez, o mau humor, tem algo de errado. Será que aquele interruptor não está acionado? Será que nós não estamos querendo que a vida satisfaça os nossos desejos, ao invés de sermos o instrumento para que a vida propicie os benefícios aos que estão ao nosso redor? Ele segue dizendo, tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Vamos ser esse centro irradiador de alegria, primeiro agora dentro das nossas casas. Quando nós percebemos que o clima está, como a gente diz no comentário popular, está fechando, vamos abrir o clarão do sorriso, para que a gente possa desanuviar as tensões, para que a gente possa modificar o padrão vibratório emocional e, consequentemente, mental. Primeiro nosso, segundo daqueles que estão conosco. A outra frase de Emmanuel diz assim, só Deus é sabedoria, mas pode ser a boa palavra. Olha, a palavra, ela é a expressão concreta do pensamento. Ela tem energia, gente. A palavra é criadora, assim como o pensamento é. Ao longo da história humana, uma palavra conseguiu conter uma guerra e uma só palavra desencadeou também uma guerra. Então, para a gente ver a força, principalmente na força mental de quem está proferindo aquela palavra. E André Luiz, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, no capítulo 23, ele diz assim, prodigiosa a energia criadora do pensamento. Sem a palavra, a ideia não se desenvolveria. A palavra é o instrumento mágico que Deus nos confia. Podemos modificar, gente, o padrão ao nosso redor falando. Falando com o quê? Com harmonia, com otimismo, com esperança.
um verbo construtivo. Ao invés de ficarmos nos queixumes, lamentações, né? Quando estávamos lá fora era muito comum. Pegávamos um Uber, ou num ônibus, ou num táxi, e aí quando a gente ia conversar, puxar conversa com alguém no ônibus ou com o motorista, e começávamos a falar assim, que dia maravilhoso, como o sol está bonito, que céu azul. O máximo que a gente conseguiu ouvir era assim, é mesmo. Mas quando começávamos a reclamar da vida, da carestia, dos problemas, da política, pronto, na mesma hora entabulava-se uma conversa. Precisamos mudar isso. Esse é o tempo de levarmos a nossa voz, transformarmos o nosso verbo em novas diretrizes de esperança para as criaturas. Emmanuel nos diz ainda o seguinte, agora, desculpe, André Luiz, em Instruções Psicofônicas, capítulo 8, se buscarmos no mundo selecionar alimentos sadios, na segurança e no aprumo do corpo, é indispensável escolher conversações edificantes, capazes de preservar a beleza e a harmonia das nossas almas. Bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo. Expressão forte essa, de André Luiz. Vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Atendamos ao silêncio onde não seja possível o concurso fraterno. A voz do silêncio é melhor nessas horas, porque estaremos refletindo em oração e faremos o outro também refletir e compreender a extensão daquilo que ele está falando. E a última frase é: só Deus é tudo no bem, mas podes ser a migalha. Essa frase de Emmanuel é maravilhosa. Só Deus é tudo no bem, mas podes ser a migalha. Jesus disse isso. Por que me chamais bom? Bom é o Pai que está nos céus. Todo o bem provém de Deus. Quando estamos fazendo algo que chamamos de caridade, que é esse movimento de amor em direção ao próximo, né? A caridade é o amor em ação. Quando estamos nessa faixa, precisamos compreender que somos instrumento do bem de Deus. E não importa a quantidade, como diria a Madre Teresa de Calcutá, não importa quantas ações você faz, o importante é a qualidade do amor que você coloca nelas. Pode ser uma migalha como o óbolo da viúva, mas que tem um valor maravilhoso, vibracional. Porque ela deu, não do supérfluo, mas do que era necessário para ela mesma. Renunciando ao ego, olha o ego aí de novo, em favor do outro. E Emmanuel, no livro Migalha, no prefácio desse livro, ele diz assim: lembremos-nos de que a migalha de pão é capaz de amparar o faminto e de que a gota minúscula de medicamento é suscetível de suprimir a dor desesperadora de um doente necessitado de urgente cirurgia. Qualquer gesto que nós fizermos, e agora mais ainda dentro do nosso lar, um abraço, um aperto de mão, dentro do lar pode, viu gente? Uma palavra amiga, uma leitura, com aqueles obviamente que estão em confinamento, né? Estão convivendo juntos esses dias. Isso é maravilhoso, isso é uma cirurgia, isso é uma medicação para a alma. Vamos meditar sobre isso, vamos refletir sobre isso. E trouxemos então, uma reflexão então, um conto, nosso conto de hoje, para a gente meditar sobre essa força da vontade e de querer é poder. E como nós podemos ser instrumentos do Criador nesse momento, no seio das nossas famílias. O conto se chama O Sol,
a lua e os homens que esqueciam. Engraçado o nome, né? Vamos lá. Numa terra distante, havia uma cidade onde os homens sofriam de um mal estranho. Não mais se lembravam do que antes sabiam. Sua memória tinha ficado fraca, opaca, incapaz de lembrar os acontecimentos e os conhecimentos do passado. Até os menorzinhos, os mais simples, não conseguiam deixar em sua memória sua marca. Também não podiam mais compreender as histórias contadas por seus antepassados. Amnésia total. Há muito tempo atrás, essas pessoas eram capazes de ler os segredos da natureza. Muito tempo atrás. Parece com uma certa humanidade, né? Agora apenas repetiam gestos mecânicos e vazios. Agiam feito autômatos. Um velho que vivia retirado na floresta estava em conexão com a natureza. Permanecia intocado por este mal. Um dia pensou, parece que o sol está se pondo, mergulhando este mundo na escuridão do conhecimento. Porém, mesmo de noite, a lua reflete o brilho do sol. A lua é intermediária do sol. Então, todo dia, ele escrevia com o ouro do sol, na prata da lua, um pouco do que ele sabia. Era o único que ainda guardava os conhecimentos. E a cada manhã, quando os habitantes encontravam, pendurados nas árvores e nos varais, em bandeiras de prata e ouro, pedacinhos de saber, sua memória acordava um pouco, voltava a vibrar, voltavam a viver. É o que nós desejamos a todos, que sejamos esse que estava reconectado com a nossa natureza real, a nossa natureza íntima, para que a cada dia as nossas expressões da palavra, da audição, do olhar, do afeto, sejam esses escritos do sol que brilha em nós na prata das expressões de relacionamento com os nossos familiares, para que eles também despertem e nós possamos juntos promovermos um grande despertar em cada família reclusa. E esse grande despertar de consciências dentro dessas famílias, quando terminar esse momento e as famílias saírem lá fora, nós nos contagiaremos e a humanidade finalmente despertará para o sol de Deus que habita dentro de cada um de nós. Muito obrigado a todos. Vamos ver aqui os nossos companheiros que estão junto conosco, né? Nessa noite, nessa tarde. Temos aqui a Andréia, vamos ver aqui, a Lívia, a Andréia Cristina, a Mate, a Rosemary. Temos mais aqui. Temos também o Newton, o Renato, nosso companheiro, a Andréa Sobral, a Jéssica, um abraço, Jéssica, amiga, Jéssica Carolina, a Pauliane, a nossa companheirinha Clara, Fernanda, Lívia, amiga de Juventude Espírita, um abraço, minha irmã querida. Todos vocês, nós desejamos muita paz, saúde e alegria e que permaneçamos firmes, dia a dia, como diz a nossa benfeitora Sheila, numa noite que dure para sempre. Paz, saúde e alegria a todos.